Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com cada um nessa noite. Amém? Quero aqui agradecer àqueles que nos visitam nessa noite. Sejam muito bem-vindos. É um prazer ter cada um de vocês conosco para juntos podermos adorar o nome do Senhor e também aprendermos um pouco mais da sua palavra. Amém? Quero te convidar a abrir comigo em Deuteronômio, capítulo de número 30. Deuteronômio, capítulo 30, versos 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de poder te adorar, te exaltar, te bendizer, de estarmos reunidos na tua casa e poder cantar, entoar cânticos que confessam, ó Deus, a nossa fé, a nossa esperança diante do Senhor, que declara quão maravilhoso e quão poderoso o Senhor é e aquilo que o Senhor tem feito e tem sido nas nossas vidas. Senhor, nessa noite eu te peço, ministra ao nosso coração. Espírito Santo venha alcançar no nosso coração e mover, e que o Senhor encontre no nosso coração um terreno fértil que produza abundantemente, Senhor, essa palavra. Vem, Espírito Santo, ministrar e trazer ao coração de cada um a completa revelação da tua palavra, daquilo que será ministrado nessa noite, que haja, Deus, boa compreensão, e que essa palavra venha trazer um impacto, venha trazer, ó Deus, uma nova decisão, uma nova postura nos nossos corações diante do Senhor, de maneira que o teu nome seja glorificado, Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós lemos é quando Moisés coloca diante do povo uma decisão, e eu preciso todos os dias tomar essa mesma decisão, porque a nossa vida, irmãos, é feita de decisões. À medida que eu tomo decisões, a minha vida vai sendo direcionada. A minha vida não é direcionada por aquilo que eu penso, por aquilo que eu falo, mas ela é direcionada pelas minhas atitudes, pelas minhas reações diante das circunstâncias, diante das coisas que estão ao meu redor. E eu preciso entender que se eu quero ter uma caminhada vitoriosa, uma caminhada que vai me levar a ser bem-sucedido, a alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida, eu preciso tomar uma decisão todos os dias, a decisão de obedecer. Porque o caminho que leva à vitória, irmãos, começa em aprender a amar o Senhor. A parte B do versículo, parte A do versículo 16 diz: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus. O primeiro passo é aprender a amar. Irmãos, eu te pergunto nessa noite, como tem sido o meu e o seu amor pelo Senhor? Onde está o Senhor? Em qual posição está o Senhor no meu coração? Será que o Senhor está no seu trono, no lugar central do meu coração, e tem influenciado e tem inclinado a minha vida na direção correta? A vontade dele tem sido mais importante para mim, a vontade dele tem enchido e feito arder o meu coração? Será que o amor que eu tenho pelo Senhor é tão grande a ponto de eu escolher fazer a sua vontade e lhe agradar em todo o tempo? Será que a minha preocupação, irmãos, é realmente agradar o Senhor e viver no temor do Senhor? Porque, irmãos, temor do Senhor não é ter medo. Temor do Senhor não é ter o medo de que virá um castigo, virá uma consequência ruim por aquilo que eu possa fazer que não agrada a Deus. Não, temor do Senhor é muito mais do que isso. O temor do Senhor é um amor tão profundo, um posicionamento tão profundo diante do Senhor, que eu procuro fazer todas as coisas para agradar a Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O sentimento que precisa haver no meu coração, a decisão do meu coração é amar o Senhor.
Quando perguntaram para Jesus qual o maior mandamento, ele disse: o maior mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Eu preciso ter isso no meu coração, e muitas das vezes nós temos vivido um tempo em que o nosso amor não tem estado no Senhor. E por isso, quando somos colocados diante de decisões, colocados diante de ordenanças da sua palavra, nós não estamos dispostos a fazer aquilo que o Senhor nos chama para fazer. Muitas das vezes estamos acomodados, parados à beira do caminho, e a vida passando, e nós observando o que está acontecendo ao nosso redor. O primeiro passo da minha vida, irmãos, é aprender a amar o Senhor. Porque esse Senhor é aquele que escolheu enviar o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar, para oferecer a sua vida numa cruz onde ele foi chicoteado, foi esbofeteado, teve uma coroa de espinhos colocada na sua cabeça e foi pendurado numa cruz onde ele morre asfixiado. Esse é o amor de Deus por mim, e eu preciso estender e me lançar na presença dele, me prostrar diante dele e falar: Senhor, me ensina a te amar. Coloca esse amor no meu coração, esse amor que me faz transbordar, esse amor pujante que me leva a fazer além daquilo que muitas das vezes eu quero. Esse amor que me impulsiona ao teu altar, que me impulsiona à tua presença, que me impulsiona a buscar a tua face, que me leva a adorar, não para ser reconhecido, mas a te adorar de todo o coração, tendo um coração rendido, prostrado diante do Senhor. Um louvor que flui de lábios que confessam o teu nome. Porque, irmãos, na prática esse amor é demonstrado através da nossa obediência. João 14, 21a diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Como eu posso dizer que amo ao Senhor, se aquilo que Ele tem me direcionado, aquilo que Ele tem me falado, eu não tenho me preocupado em obedecer, não tenho me preocupado em andar em obediência? Como eu posso dizer que eu amo ao Senhor, se aquilo que Ele tem me direcionado e tem me falado na sua palavra, eu tenho feito o ouvido de mercador e tenho prosseguido andando naquilo que eu gosto, naquilo que eu quero, naquilo que me dá prazer? Eu preciso entender que Deus me chamou e Deus me alcançou, Ele me lavou com um propósito, com uma direção, com um alvo a ser cumprido. Nós temos um trabalho aqui dos homens, chama Homens com Propósito, e eu preciso entender que eu tenho um propósito na presença do Senhor, e o propósito é glorificar o seu nome, é fazer a tua vontade, andar na sua presença, obedecer aquilo que Ele tem me falado. Porque quando eu tomo essa decisão, essa posição, aí sim o Senhor começa a mover no meu caminhar, no meu caminho, e traz prosperidade, traz crescimento, traz aperfeiçoamento, traz transformação na minha vida, e eu começo a ver o fruto daquilo que eu estou vivendo e fazendo na presença do Senhor. Não adianta eu me esforçar em muitas coisas, do que me vale comer o pão com dificuldade, com esforço, se o Senhor não estiver comigo. Do que me adianta levantar de madrugada e fazer tantas coisas, se o Senhor não estiver comigo. Ao passo que enquanto o Senhor está comigo, Ele tem primazia na minha vida, enquanto eu vou caminhando, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor me alcançarão. E é interessante porque o maior exemplo de obediência que nós temos na palavra do Senhor se chama Jesus. Em Filipenses 2:8 diz que Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E a morte de cruz, irmãos, era a morte mais terrível que havia na época de Jesus. Porque quando Jesus foi chicoteado, na ponta dos chicotes tinham ossos pontiagudos, e cada chicotada com várias tiras naquele chicote, essas pontas de ossos se cravavam na carne de Jesus, e quando eles puxavam o chicote, saía carne, saía pedaço, e o sangue escorria, minava, e ele foi ali chicoteado várias vezes, e quando ele é pendurado na cruz, na posição que ele é colocado ali, não havia como ele respirar. Seu pulmão estava comprimido, seu peito comprimido, e ele tinha que forçar em cima dos cravos que estavam nos seus pés e nos cravos que estavam no seu braço, para se levantar, para conseguir respirar.
E depois de respirar, tomar fôlego, tamanha dor, ele tinha que ir descendo devagarzinho de novo, até estar pendurado, forçado ali. E esse é o amor do Senhor, e essa foi a obediência, ao ponto que ele chegou de escolher obedecer e obedecer até a morte. Porque eu preciso entender uma coisa: obediência é decisão, irmãos, não é sentimento. Não, hoje eu estou sentindo de fazer aquilo que Deus mandou. Não, hoje eu estou sentindo de fazer do jeito que a palavra tem me direcionado, do jeito que o pastor tem ministrado, do jeito que o pastor tem me orientado. Não, hoje eu não estou, hoje eu quero fazer do meu jeito. Ei, não é isso que Deus quer da minha vida. Obediência não é no dia que eu quero, no dia que eu estou sentindo vontade, no dia que eu senti um arrepio. Hoje eu vou fazer a vontade de Deus. Não, hoje eu não senti arrepio, então deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu fazer do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. Eu preciso tomar uma posição, uma decisão na minha vida. E Jesus toma essa decisão, irmãos, mesmo diante da dificuldade. Mateus 26, 38 e 39 diz assim: a minha alma está profundamente triste. Solta um pedaço e diz: mas, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia seja feito não como eu quero, e sim como tu queres. Jesus olha para a situação, aquilo que ele haveria de enfrentar, irmãos, a dor, o sofrimento que ele haveria de ter, de passar por ele, a humilhação e tudo aquilo que haveria de acontecer com ele, e ele diz: Senhor, minha alma está profundamente triste, estou profundamente angustiado, mas Senhor, não seja como eu quero, seja como tu queres, faz a tua vontade. Lucas 22, 44 diz: estando em agonia, orava mais intensamente, aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. O sofrimento, a angústia de Jesus foi tão profunda e tão grande, que vasos sanguíneos próximos de sua pele se arrebentaram, e junto com o suor saiu sangue. Mas ele decide: Senhor, faz contudo a tua vontade, eu estou disposto a obedecer. E a obediência de Jesus, irmãos, é que nos fez alcançar a salvação, que fez com que existisse a salvação e uma esperança para nós como seres humanos, que estávamos afastados de Deus, impedidos de andar na sua presença, impedidos de ter comunhão com Ele. Foi essa obediência que fez total diferença na minha e na sua vida. Eu preciso estar disposto, irmãos. Ah, pastor, mas é muito difícil deixar aquilo que eu gosto, é muito difícil fazer aquilo que me dá prazer, é muito difícil te obedecer, é muito difícil fazer isso ou aquilo. Mas, irmãos, o Senhor é aquele que tanto nos chama, como nos desperta em nós o querer, Ele efetua também o efetuar. Quando eu tomo a decisão, Ele me capacita a fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Quando o salmista diz que os teus mandamentos não me são pesados, irmãos, eram 613 ordenanças. E eram mandamentos rígidos e duros, e muitas das vezes eu posso dizer que eram pesados. Se nós tivéssemos que cumprir os mandamentos do Antigo Testamento, nós não daríamos conta. Mas o salmista diz que não eram pesados, porque ele não era motivado pelo medo do castigo, ele era motivado pelo amor que ele tinha por Deus. Quando o meu amor pelo Senhor está no lugar certo, na posição certa, na intensidade certa, os mandamentos do Senhor não me são pesados. Eu preciso escolher obedecer. Em Hebreus 5, versículo 8 e 9 diz: embora sendo filho aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Glória a Deus. O texto que nós lemos diz que Jesus, mesmo sendo filho, ele escolheu obedecer. Como assim? Jesus então era desobediente até ele vir? Não. Mas ele nunca tinha tido que chegar no ponto de oferecer o seu corpo como sacrifício, de ser pendurado, humilhado, sofrer e morrer uma morte tão terrível. Mas quando ele escolhe obedecer e passar por esse processo, ele abre um novo e vivo caminho para que eu e você tenhamos acesso à presença do Senhor, para que eu e você possamos dobrar o nosso joelho com intrepidez, com ousadia, e saber que Ele me ouve, que Ele te ouve, que Ele está com os olhos atentos àquilo que eu estou passando, àquilo que eu estou vivendo, sofrendo. Ele está com as mãos estendidas para nos socorrer. É através desse sacrifício, dessa obediência de Jesus, que Ele alcança a nossa vida. E muitas das vezes, irmãos, nós não temos a mesma disposição de obedecer o Senhor.
Eu preciso me dispor a obedecer o Senhor, eu preciso me dispor a render a minha vontade diante dEle. Porque muitas das vezes, irmãos, estamos prolongando o nosso tempo no deserto, estamos prolongando o nosso tempo na provação, no cativeiro, porque não estamos obedecendo ao Senhor, porque não estamos dispondo o coração, fala, Senhor, eis-me aqui, cumpre em mim a tua vontade. Muitas das vezes, irmãos, estamos vivendo um tempo se repetindo, provas de dificuldade, sofrimento e tristeza. Esse tempo vai se prolongando, se passam meses, anos, e se repetem, vão por anos, e nós não saímos e perguntamos, Deus, por quê? Por que a minha prova não acaba? Por que o meu sofrimento não passa? Por que essa tristeza não se resolve? Por que eu não consigo vencer, não consigo romper? E muitas das vezes é porque não estamos dispostos a amar o Senhor de todo o coração e não estamos dispostos a obedecer aquilo que Ele está nos direcionando. E a palavra de Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Portanto, não adianta eu fazer longas orações, oferecer jejuns diante do Senhor, madrugada de oração, tantos dias de jejum, se quando Ele me diz faça isso, eu não faço. Se eu não estou disposto a obedecer, eu preciso estar disposto a obedecer, para que o Senhor consiga me conduzir e me levar aonde preciso. Se o povo de Israel tivesse obedecido ao Senhor e não tivesse duvidado, com poucos dias teria entrado na terra prometida, mas ele demora 40 anos para entrar, porque escolheu não obedecer, não crer. Ah, pastor, mas é muito difícil, tem hora que eu não entendo. Não precisa entender para obedecer, simplesmente obedeça. Há momentos que Deus não nos explica por que Ele está direcionando, Ele simplesmente diz faça, e quando você vai lá e faz, coisas tremendas acontecem. Quando o Senhor me diz vai lá e faz, vai lá e ora, vai lá e se apresenta, vai lá e resolve, vai lá, toma essa posição, segue aquilo que eu estou te direcionando. Ele tem compromisso, irmãos, com a sua palavra e Ele cumpre. Muitas das vezes aquilo que eu estou esperando há muito tempo não se cumpriu porque eu ainda não consegui obedecer o Senhor da maneira que precisa. E é engraçado porque a Bíblia nos ensina tantas coisas. Nos ensina a ser humildes. E muitas das vezes o nosso orgulho, como diz aquela canção, o meu orgulho me tirou do jardim. Somos orgulhosos, presunçosos. Não queremos abaixar a cabeça e reconhecer que estamos errados. Reconhecer que dependemos dEle, que nós não sabemos tudo. Muitas das vezes o Senhor nos chama a ser cordatos, pessoas de fácil acordo, pessoas que se dispõem a andar uma milha a mais, se dispõem a entender o que está acontecendo e ser bênção na vida do outro, e a gente é brigão, é respondão, a gente não abaixa, a gente é difícil de conviver. A Bíblia nos ensina a não revidar, porque a vingança pertence ao Senhor, a retribuição pertence a Ele, e nós queremos fazer de novo e vingar, para que a pessoa sinta, para ela sentir o que eu senti, olha o que ela fez comigo, e a gente está ali naquela situação e não obedece. Tratar os outros como queremos ser tratados, assim como quereis que os homens vos façam, façais vós a eles, e nós queremos que as pessoas nos tratem bem, nos respeitem, nos amem, mas nós não damos aquilo que nós queremos. Eu preciso estar disposto, irmãos, a perdoar, a preferir o outro em honra. Eu tenho que estar disposto a obedecer a autoridades que foram constituídas por Deus e a andar em santidade na presença do Senhor. Porque se nós continuarmos lendo, aqui ele diz que se nós fizermos tudo isso, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra que passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e inclinares a outros deuses e os servires, então hoje declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para possuires. Se eu escolho obedecer, a bênção do Senhor vem sobre a minha vida, mas se eu escolho desobedecer, a maldição vem a morte. Às vezes não vem a morte física, nós continuamos vivendo por muito tempo sobre a face da terra, mas vem uma morte espiritual, porque quando eu escolho desobedecer, irmãos, desobediência é pecado.
E Isaías 59 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, de forma que Ele não nos ouça. Isso, perdurando na nossa vida, me leva a uma vida morta. Às vezes com a aparência de que estamos vivos, mas estamos mortos no nosso pecado, no nosso delito, na nossa desobediência. Eu quero te perguntar nessa noite, em primeiro lugar, em que lugar está no seu coração, no nosso coração, o nosso Deus? Como tem sido o nosso amor por Ele, pela sua obra? Como tem sido o nosso amor pelos nossos irmãos? Segundo, como tem sido a nossa obediência ao Senhor? Temos realmente obedecido ou temos relutado, temos feito pirraça com Deus? Temos escolhido não fazer aquilo que Ele tem nos mandado fazer? E nessa noite eu quero te desafiar a colocar-se diante do Senhor e falar: Senhor, nessa área aqui, eu estou falhando. Senhor, me perdoa porque eu não tenho te amado da forma que eu deveria. Diante de tudo que o Senhor fez pela minha vida, de tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha caminhada, na minha história, por tudo que o Senhor tem feito na minha família, eu não tenho amado o Senhor da maneira que deveria. Eu tenho preferido outras coisas, outros prazeres, tenho preferido ocupar o meu tempo, o meu coração com outras coisas. Senhor, me perdoa. Se de repente você tem conseguido obedecer aquilo que Deus tem te falado, às vezes por não entender, às vezes por algum problema, alguma dificuldade, eu te quero te desafiar nessa noite e falar: Senhor, eu tenho dificuldade em te obedecer quando eu não entendo, mas me perdoa, me ensina a te obedecer mesmo sem entender, porque lá na frente eu sei que as coisas vão dar certo, porque é um desafio, irmãos, às vezes não é fácil, principalmente quando nós temos que abandonar aquilo que nós gostamos, mas é necessário. O versículo nós lemos diz: escolhe, pois, a vida. Amém? Quero te convidar a fechar os seus olhos e se colocar diante do Senhor. Não é a minha oração que vai alcançar a sua vida naquilo que você precisa, mas é a sua sinceridade diante do Senhor, o seu quebrantamento diante dEle, em reconhecer e se colocar na presença dEle para cumprir o seu chamado. Porque Deus se agrada da sinceridade do nosso coração. Senhor, nessa noite nós nos rendemos diante do Senhor. Senhor, te pedimos, perdoa-nos, porque muitas das vezes, ó Deus, não temos amado o Senhor da intensidade que nós deveríamos. Temos preferido ocupar o nosso tempo, a nossa vida, e outras coisas têm ocupado o lugar do Senhor na nossa caminhada. Temos perdido tempo, desperdiçado tempo com coisas que não vão acrescentar na nossa vida, e temos deixado de ouvir a Tua voz e deixado de obedecer os Teus mandamentos, os Teus ensinamentos. Perdoa-nos, ó Deus, porque temos muitas das vezes vivido de uma forma limitada e temos às vezes, ó Deus, tido dificuldade de encarar a realidade da nossa vida, temos mentido para nós mesmos, dizendo que está tudo bem, dizendo que estamos fazendo a Tua vontade, mas na verdade, ó Deus, quantas das vezes temos deixado de fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado? Essa noite te peço, Senhor, perdoa-nos, mas abre os nossos olhos espirituais, ó Deus, e nos mostra nessa noite as áreas da nossa vida, Senhor, que nós estamos falhando, as áreas das nossas vidas que nós estamos deixando de obedecer o Senhor, e estamos tomando decisões que não estão de acordo com a Tua vontade, temos guardado no coração aquilo que não deveríamos guardar, temos falado e feito coisas que não deveríamos fazer e falar. Mas, ó Deus, no nome de Jesus, traz ao nosso coração, Espírito Santo, a Tua palavra diz que o Senhor nos guia a toda a verdade, que o Senhor nos faz lembrar todas as coisas. Por isso, Espírito Santo, nessa noite, encontra no nosso coração um espaço no terreno e traz ao nosso entendimento, ó Deus, aquilo que nós precisamos consertar diante do Senhor, para que possamos alcançar vida e vida em abundância diante do Senhor. Toma nas Tuas mãos, ó Deus, as nossas vidas, venha nos conduzir de maneira que sejamos fortalecidos, renovados diante do Senhor, e que o Teu nome seja glorificado, ó Deus, em nossas vidas e através das nossas vidas. Nós oramos, ó Deus, nessa noite, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
Irmão, nós vamos